Graças e paz em nome do Senhor Jesus. Como você está? Eu espero que você esteja bem de coração. Vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 6/6/2021, mas antes eu gostaria, junto com você, de estarmos orando, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te agradecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos apoiou, o Senhor nos ajudou, ó Pai, e não será, ó Deus, diferente, ó Pai, nessa mensagem. Peço que o Senhor me ajude, ó Deus, peço que o Senhor use a minha vida, Pai, como instrumento, ó Deus, nas Tuas mãos para transmitir as Tuas verdades, ó Deus. Peço também que o Senhor encontre, Pai, corações abertos para ouvir a Tua palavra nessa noite, Senhor Deus. Também peço que o Senhor esteja visitando aquele que está com o coração, Pai, apertado, Senhor, que está entristecido, e também aquele que está alegre, ó Pai, que possa agradecer, louvar o Teu nome por essa alegria, Pai. Meu Deus, peço que o Senhor, nessa noite, Pai, também esteja visitando todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor os cure, que o Senhor, ó Pai, venha os libertar, ó Deus, e sobretudo, Pai, que o Senhor venha alcançar com salvação. Oro também por nossos irmãos, amigos, que estão, ó Pai, desempregados, em procura, Pai, de, ó Deus, um trabalho, de uma colocação, Senhor, que o Senhor venha abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, usa a minha vida nessa noite, Pai, usa a minha vida, que o homem aqui, ó Deus, diminua e o Teu nome seja engrandecido, que o homem seja apenas instrumento para transmitir as Tuas verdades em nome de Jesus. Meus irmãos, o título da mensagem dessa noite: Bem-aventurados os que anunciam o Evangelho. Bem-aventurados os que anunciam o Evangelho. E eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 52. Nós vamos ler apenas o versículo 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7, diz assim: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina, o nosso Deus reina. Veja que versículo de esperança que o profeta Isaías traz para o povo de Sião, aproximadamente 700 anos da vinda de Cristo. E eu gostaria de ler novamente para que ficasse bem gravado no seu coração. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E eu escrevi algumas coisas aqui para dividir com vocês nessa mensagem. O profeta Isaías foi considerado, meus irmãos, como profeta messiânico. 700 anos antes, 700 anos aproximadamente antes da vinda de Cristo, inclusive no próprio capítulo 52 de Isaías, o profeta Isaías já anunciava o Senhor Jesus. Ele já profetizava a vinda do Messias, profetizava o seu martírio. Quando nós lemos os versículos finais do capítulo 52 e o capítulo 53 de Isaías, descrevem
todo o martírio que o Senhor Jesus iria passar. E no versículo 7, como eu disse para os irmãos, Isaías traz uma mensagem, um versículo de esperança para o povo de Sião. E nessa noite, dentro do título dessa mensagem, eu quero ser bem-aventurado, tal como foi Isaías, tentando trazer uma mensagem de esperança, porque ele fala que Isaías anunciava as boas novas, e as boas novas são o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos ver, através do versículo, tirar algumas preciosidades para as nossas vidas e nos permitir que Deus fale ao nosso coração essa noite através desse versículo e alguns outros que nós vamos mencionar aqui. Na parte A do versículo 7 de Isaías 52, ele diz o seguinte: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Que nós podemos tirar daqui: são formosos os pés, são abençoados os pés, porque a Bíblia diz, inclusive lá em Josué, capítulo 1, no versículo 13 de Josué, que o lugar aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, esse lugar, ele é nosso, mas esse nosso, na verdade, traz um sentido de que nós estamos com os nossos pés abençoando aquele lugar, aquela região física. Existe algo espiritual sobre a vida daquele que anuncia as boas novas do Senhor Jesus. Onde você chega, se há trevas naquele lugar, o lugar tem que ser iluminado, o lugar tem que ser pleno de luz, porque ali você está. Os seus formosos pés estão ali para anunciar, tal como Isaías, as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Onde há destruição, começa a haver construção. Aonde há discórdia, começa a haver entendimento. Aonde há briga, começa a ser estabelecida a paz. Aonde pais e filhos estão conflituosos, começa a haver diálogo entre ambos. Onde esposo e esposa não têm entendimento, chega aquele que anuncia o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e começa a apoiar no sentido desse entendimento dentro da palavra de Deus. É impossível que alguém que anuncia as boas novas do Senhor Jesus não chegue em um lugar e esse lugar comece a ser modificado. É bem verdade que logo que nós começamos a anunciar o Evangelho, há um período sim de conflito, porque a própria Bíblia nos confronta. A própria Bíblia confronta a maneira com que nós estamos conduzindo as nossas vidas. E no momento em que nós somos confrontados pelos ensinamentos, pelos preceitos, pelo padrão que a Bíblia traz e que Deus quer que nós sigamos, existe um tempo sim de conflito. Eu chamaria e usaria um termo da minha disciplina, um transitório, até que aquilo venha a entrar num regime de estabilidade. E é assim que acontece, assim aconteceu comigo, e assim aconteceu com tantos, e ainda acontecerá com pessoas que estão, infelizmente, seguindo
rumo à destruição, mas que são alcançados em tempo pelo Evangelho, para que o leme de sua vida seja convergido e convertido ao Senhor Jesus. Quão formosos são os pés de Isaías e de nós que anunciamos o Evangelho da verdade do Senhor Jesus. Também desejo isso a você, que essa mensagem, ao entrar na sua casa, venha a conduzi-lo ao amor de Deus. Na parte, e eu ainda escrevi o seguinte, olha, em Josué, capítulo 1, versículo 3, o lugar, ele passa a ser possessão de Deus. Passa a ser, e ainda no capítulo 1 de Josué, Deus orienta o próprio Josué a ser corajoso ao anunciar o Evangelho. No versículo 6 ele diz isso, e no versículo 8, Deus orienta a Josué: fala do livro, desse livro, fala do livro dessa lei, fala da Bíblia, fala da palavra de Deus ao meu povo, para que o meu povo deixe de perecer. Deus, Ele não quer que nós sejamos qualquer coisa, como tem sido dito secularmente, você pode ser qualquer coisa. Essa é uma verdade até bonita, né? Você pode ser qualquer coisa, você pode ser o que você desejar. Por trás disso está embutida uma grande mentira, uma enorme mentira. Pegue uma criança e deixe que ela se desenvolva sozinha, sem a mínima orientação. A própria Bíblia garante que a nossa inclinação é má. Você sabia disso? E eu trago esse alerta. Não fosse isso verdade, o mundo estaria maravilhoso. Portanto, nós não podemos ser o que nós queremos ser. Deus quer que nós sejamos livres, sendo filhos dele, e não escravos do pecado. Pecado esse que está acabando com a humanidade. Infelizmente, o pecado tem entrado nos lares e destruído os lares. Então tome cuidado com essa mentira. Você não pode ser o que você quiser, porque isso é perigoso. Como eu disse, pegue uma criança e deixe ela se desenvolver sozinha, sem a mínima orientação, sem que alguém lhe dê parâmetros. O que será que essa criança irá se tornar quando adulta? Ou sendo mal orientada, sendo arregimentada? O que pode acontecer com essa criança, com a mente dessa criança, com a conduta dessa criança? É perigoso isso. Na parte B ele diz o seguinte, que faz ouvir a paz. Que faz ouvir a paz. Aquele que faz ouvir a paz é bem-aventurado, mas muito mais bem-aventurado é aquele que ouve. E eu escrevi o seguinte, a evangelização implica em não aceitar os moldes desse mundo. Não tem como, não há acordo. Ao evangelizar, nós ao mesmo tempo estarmos aceitando os moldes e padrões desse mundo, sobretudo tudo o que nós estamos vendo. A Bíblia confronta, não há como escapar disso. Aquele que acredita ou não será confrontado em tempo pelas Escrituras. Céticos ou não, crentes ou não, serão confrontados palavra por palavra, linha por linha, pela palavra de Deus. Na parte C, ele diz o seguinte, que anuncia coisas boas e que faz ouvir a salvação.
é bem-aventurado. O título da mensagem: bem-aventurados os que anunciam o Evangelho. Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, já anunciava o Cristo vivo. Coisas boas, aquele que anuncia coisas boas, a salvação. Assim estava fazendo Isaías. Anunciando o Evangelho da verdade. A parte D, ele diz o seguinte, olha, que diz a Sião. Eu li esse versículo hoje pela manhã na igreja, porque falou muito ao meu coração ontem, hoje pela manhã e agora à noite. O teu Deus reina. Bem-aventurados os que anunciam o teu Deus, o nosso Deus, o Deus bíblico, o Deus vivo, o único Deus vivo, reina. E eu concluo minha mensagem dessa noite dizendo o seguinte: podemos deixar de anunciar? Podemos deixar o mundo seguir o seu curso como está? Ou devemos ter os pés formosos e anunciar por onde formos o Evangelho da verdade? Nós somos falhos, sim, é verdade. Tem pessoas que têm uma visão de nós de imaculados, e não é verdade. Somos seres humanos e falhos, tentando acertar, tentando e permitindo-se ser semelhantes a Cristo, permitindo-se ser corrigidos por Ele. Quem quer ser corrigido nesse tempo em que nós estamos vivendo? Quem quer? Quem quer permitir-se ser liberto por Cristo das garras do pecado? E eu deixo essa pergunta: podemos deixar de anunciar vendo o mundo como está? O único Deus vivo reina. Isaías já disse isso no capítulo 52, versículo 7. É inevitável, como eu disse, que crentes ou não, céticos ou não, aceitem, pois é e será inevitável que o homem se encontre com Deus para acertos. Você sabia? O homem, inclusive eu, e principalmente eu, porque prego o Evangelho, darei conta das minhas palavras, do que eu escrevo, da maneira que eu ajo para com as pessoas, e todo homem dará conta de suas palavras, de suas intenções. Portanto, que nós venhamos a refletir sobre nossas palavras, ações e intenções nessa noite, para que nós sejamos bem-aventurados e encontrados pelo próprio Cristo como pessoas que minimamente têm temor a Ele, o adoram, desejam estar com Ele quando dá volta dele, porque isso também é inevitável. A Bíblia disse que o nosso Deus reina e Ele voltará para buscar a sua igreja. De todas as religiões, de todas as seitas, de tudo que se professa, o único líder espiritual que está vivo é Cristo. Todos os demais já se foram. Por isso que o cristianismo é algo vivo. É vivo. Podem tentar acabar com a igreja, podem tentar acabar com os cristãos. Nós estamos há mais de 2000 anos sobre essa terra, anunciando o Evangelho. Não há como escapar disso. Além disso, a fidelidade de Deus implica que Ele seja, a fidelidade de Deus implica que Ele seja amoroso e igualmente justo.
Portanto, nós vamos em tempo nos encontrarmos com o amor de Cristo, mas também nos encontraremos com a sua justiça. Justiça essa que salva. Se você fizer decisão pelo Cristo vivo, mas essa mesma justiça, se você virar as costas ou seguir virando as costas para Deus, Deus não existe, Cristo não existe, nada disso serve para mim, eu te alerto, essa mesma justiça é para condenação. Não se engane, existem duas eternidades, e eu já disse isso em outras pregações: eternamente salvo, eternamente condenado. Na sua partida, porque nós somos fugazes, somos como a folha verde, que ao final do dia já está no chão seca. Esses somos nós que seguimos brigando, lutando uns contra os outros, por ideias, por homens, seja lá pelo que for, e que somos igualmente passageiros. Eu e você somos passageiros. Não se esqueça disso. Existem duas eternidades. Com muita sorte nós viveremos 70, 80 anos. A Bíblia diz que após isso é dores e sofrimento. Nós um dia partiremos. E para onde queremos partir? Queremos ser eternamente salvos ou eternamente condenados? Porque, como eu disse, Deus, dentro da sua fidelidade, Ele é infinitamente amoroso, mas infinitamente justo, para nos justificar. Se nós não nos rendermos aos pés do Senhor Jesus, reconhecer que a cruz existe em função da vergonha que nós provocamos, não o Cristo vivo. Nós provocamos a cruz, meu irmão. Quando nós olhamos para a cruz, como eu já disse em outras pregações, era a penalidade máxima que o romano estabelecia para um condenado, e todo aquele que era crucificado era considerado maldito. Cristo foi considerado maldito em nosso lugar. Por isso a cruz é vergonha, mas ela também é redenção. A cruz aponta para o alto e aponta para os quatro cantos desse mundo, querendo abraçar todo aquele que desejar ser salvo pela mensagem que vivifica, a mensagem do Evangelho. Será que não é essa noite o dia da sua decisão? Reflita sobre isso, porque eu disse, ele é amoroso e igualmente justo. Desta forma o homem pode se encontrar com seu amor e com a sua justiça para a salvação. Ainda há tempo de ser salvo, não importa a sua idade, não importa a situação em que você se encontra, você pode ser salvo e viver eternamente salvo na presença de Cristo. Todos passarão pelo tribunal do Senhor Jesus, uns para a consolidação da sua salvação, porque fizeram decisão por Cristo em vida, outros para a condenação eterna. Eu preciso dizer algo para você: o inferno não foi feito para pessoas, o inferno foi feito para Satanás e os anjos caídos que se tornaram em demônios. Você sabia disso? As pessoas vão para o inferno de graça. É preciso fazer esse alerta essa noite. É preciso pregar sobre isso, porque os tempos são maus. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Mas a Bíblia diz que o fim ainda não é próximo, e eu fico imaginando qual será a situação da humanidade quando o fim estiver próximo. Bem-aventurados os pés daquele que anuncia
o Evangelho, mas muito mais bem-aventurado aquele que escuta, aquele que ouve, escuta e pratica as palavras que aqui estão escritas. Que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem, Senhor, e se há alguém, ó Deus, alertado nessa noite, que queira fazer decisão pelo Cristo vivo, que essa pessoa repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida, querendo ser livre da condenação do pecado, livre das práticas do pecado e querendo viver eternamente na presença do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu espero de coração que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Como eu tenho dito, congrego na Primeira Igreja Batista em Itupeva. Você é nosso convidado. Nossas celebrações são aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas da tarde. A PIB, a Primeira Igreja Batista em Itupeva, fica na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Se você mora em Itupeva e desejar nos fazer uma visita, você será bem recebido. Se você mora longe, procure uma igreja cristã e comece a congregar. Entregue-se ao Senhor Jesus. Eu ainda quero dizer a vocês que as nossas mensagens também têm sido transmitidas através do YouTube, e eu convido você a se inscrever no nosso canal, a curtir, a deixar a sua crítica construtiva, se assim você desejar, não há problema e constrangimento nenhum nesse sentido. Inscreva-se, curta, faça sua crítica, esteja lá conosco também no nosso canal no YouTube. Um grande abraço a você, espero encontrá-lo no domingo que vem. Ore por nós. Ore por nós. Eu faço esse pedido também. Ore para que Deus coloque, acrescente mensagens na nossa vida para que nós possamos dividir com vocês. Mensagens do trono da graça do Senhor Jesus. Um grande abraço, excelente semana. Fique com Deus. Tchau.